Hoje vamos falar de um assunto super importante, que é saúde. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo mesma, tem mais ou menos uma semana atrás. Eu passei muito mal, eu peguei aí alguns sintomas como o nariz com uma ardência extrema, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos e febre de 38,5. Onde eu tomava Novalgina e eu ficava bem. Só que no dia seguinte teve uma evolução muito rápida. Eu comecei a ter assim, uma sensação de ardência no pulmão e eu decidi ir até o hospital. Quando eu fui até o hospital da cidade, eu me deparei com algumas situações bastante desagradáveis. Primeiro que tem aquela situação das cores, né, que é o acolhimento, que o vermelho é grave, verde intermediário e o azul, casos leves. Eu tive sorte porque quando eu cheguei, eu era quarta, cheguei no bom horário. Só que começou a demorar para eu ser atendida e eu vi que começaram a pular pessoas que chegaram depois de mim na minha frente. E eu quis entender o caso dela, se realmente era caso grave. Eu estava com febre naquele momento, com uma falta de ar, com o peito bastante chiando. Tinha um senhor à minha lateral que chegou antes de mim. Ele estava com a mão no abdômen, com cara de que estava passando muito mal. E quando eu fui reclamar, me chamaram. Mas quando me chamaram, eu falei, e o senhor? O senhor estava na minha frente. Esse senhor, eu coloquei uma certa pressão e chamaram o senhor também. E quando eu fiz, a médica ela foi prestativa, porém, eu estava com alguns sintomas ali que poderia dar indício desde uma dengue ou uma Covid ou uma influenza, que é da família da H1N1 e as cepas, né? E então, quando ela me examinou, ela viu que meu pulmão estava chiando bastante e não tem mais exame da dengue no hospital, em São Manuel, nos postos. Eles fazem um hemograma apenas e com esse hemograma eles deduzem o que você tem, né? Por conta das plaquetas delas baixarem. Então ela decidiu aplicar uma injeção de hidrocortisona, que é da família dos corticoides. Eu aceitei, porque eu pensei que melhoraria, só que depois dessa injeção eu tive uma piora tremenda. Naquela noite eu cheguei a 63 de saturação. Então eu fiquei alguns minutos respirando fundo para tentar recuperar o oxigênio. Depois eu consegui manter 86 de saturação. Eu retornei no hospital no dia seguinte. Eu precisava de uma inalação urgente, algo que liberasse ali meus brônquios. E após aquilo, não tinham exames para fazer, fizeram um hemograma no qual depois eu descobri que estava com os resultados bastante diferentes da Beneficência Portuguesa, que eu tive que seguir adiante. Então eu fui naquela noite passando ainda muito mal, eu fui até a Beneficência Portuguesa. Quando eu cheguei em Bauru, eu refiz os exames, o exame de sangue, o hemograma, deu extremamente diferente do resultado que deu no hospital, tá? Lá eles prosseguiram com o exame da dengue e o exame da Covid, onde deram negativos. Após isso, eles fizeram o exame da influenza e deu positivo. Ou seja, quem tem influenza não pode usar corticoide, não pode usar nada da família dos corticoides, hidrocortisona, que foi meu caso, que agravou meu caso. Ou seja, São Manuel não tem esses exames e os médicos eles têm que deduzir o que o paciente tem.
porque no meu caso as plaquetas elas abaixaram extremamente, assim como o caso da dengue. Então poderia se confundir e conduzir para um tratamento correto, mas não foi o caso. Em contrapartida, o médico entrou com o protocolo correto, o Tamiflu, que é um medicamento direcionado para quem tem a influenza, mais o antibiótico, e lá eu tomei soro, né? Fiz uma bela de uma inalação e naquela noite o meu organismo voltou a responder. Eu estava com secreção, tossindo sangue e estava bastante debilitada. Após isso, eu passei bem, passei muito bem. E as conclusões que eu tiro dessa situação, tá? Primeiro, eu fui conversando com as pessoas e elas me disseram alguns casos que fizeram exame de hemograma também no hospital da cidade, na emergência, dizendo que ela estava com dengue gravíssima, a dengue hemorrágica, ela tinha um plano de saúde, correu para a Unimed, quando ela refez os exames não estava batendo, já estava no final do vírus da dengue, tá? E então nós estamos enfrentando algo que precisa ser investigado. As pessoas agora elas vão comentar, né, se elas tiveram alguma experiência parecida, mas com origem duvidosa, resultados de exames com origem duvidosas. Passou comigo, eu escutei mais um caso, eu tenho toda a comprovação, tá? Perante os resultados. Outro ponto, agora entrando, que eu fiquei extremamente chocada, é que os acolhimentos, eles são divididos. Então a pessoa entra, essa daí tá mais ou menos, essa tá péssima, essa tá boa. Eles classificam por cor, pegam a fichinha e colocam lá nos consultórios médicos, tá? E são 3 médicos geralmente na emergência. Então o que acontece? Botou ali os graves para um médico, né? Teoricamente o vermelho vai ser chamado primeiro. Só que esse médico às vezes ele tem que sair para realizar um parto, ajudar no apoio de um parto. Então nós ficamos com menos um médico e os graves estão ali parados e o intermediário vai seguindo e os casos leves vai seguindo. Então não adianta de nada o acolhimento se não tem uma supervisão. Tem um rapaz que ele é assistente social lá do hospital, ele dá toda a atenção, ele tenta fazer o que ele consegue, né? O que está à disposição dele. Ficar verificando ali os médicos, ajudando, coordenando, tá? Quando ele tá ali, eu reparei que as coisas funcionam. Quando ele tá fazendo outro serviço, que não é o trabalho dele ficar ali 24 horas averiguando, né? Porque os médicos deveriam ter bom senso, as coisas fluem. Ou seja, médicos, assim, eu aguardando o resultado, né, de exame, onde falaram, ai minha querida, você vai ter que esperar porque sua doutora saiu para realizar um parto. Falei, mas peraí, eu já estou aqui há 2 horas, o resultado, 2 horas depois, né, depois de todo o processo. Eu aguardei sair o resultado do exame, eu vou ter que aguardar ela realizar o parto. Um parto, como todo mundo sabe, pode durar 5 minutos, como pode durar 5 horas. Eu falei, não, por gentileza, verifique um outro médico para me orientar. Aí esse tipo de situação, ela é recorrente, tá? Porque nós temos 3 médicos, menos um que vai para o parto, aí ficam 2. Aí vem uma emergência com ambulância, ficamos com 1. Aí vem um outro que vai ter que seguir para a Unesp, nós ficamos sem médicos. E detalhe, eu escutei comentários dizendo que cada plantonista que está lá, que eles preferem, eles não são contratados fixo, eles são plantonistas, eles recebem R$2.000 por plantão, tá? R$2.000. Então eles ficam rodando as cidades, né? Para ser melhor remunerado, digamos. Só que você passa, enquanto eu estava aguardando ali o resultado do exame, foi chegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 pessoas
para o acolhimento e passou meia hora, passou 35 minutos, não tinha chamado nenhum. E eu, esperta como sou e observadora, vou passear pelo corredor para observar. O que eu encontro? Uma cena assim. A médica, assim, no telefone, bebendo aguinha, relaxada, assim. E o hospital bombando. Bombando de paciente. É assim que vocês dizem, né? Bombando, é isso mesmo. Então, é algo extremamente inaceitável com a população. Vocês pagam um imposto, vocês têm direito de serem bem tratados. Inclusive, não existe exame de dengue em São Manuel, tá? Então, você vai, faz o hemograma e o médico deduz, sua plaqueta tá baixa, você tá com dengue. Você tá com dengue? Você pode estar com uma influenza, que também baixaram as plaquetas, que foram o meu caso. Aí você volta para casa sem tratamento adequado e você acaba se automedicando, é onde pode vir sérias consequências, porque o corticoide não pode usar para uma pessoa com influenza, que está tendo diversos casos. Eu alerto vocês a sempre observar a conduta médica do hospital da cidade de São Manuel, tá? Inclusive, São Manuel não dispõe do teste da influenza, tá? Não existe teste da influenza. Covid, eu ouvi dizer que ainda fazem, né? Mas vocês concordam que deveria ter os 3 exames e retirando, né? E retirando ali por conclusão, faz o exame da dengue, deu negativo, faz o Covid, deu negativo, faz a influenza. Para você ter um tratamento correto. Para você não ir até o hospital e ficar horas aguardando, sendo que o hemograma está duvidoso, que foi o que aconteceu comigo, como que vai tirar conclusões reais, né? Conclusões realísticas. Então, eu acho que São Manuel está precisando de um laboratório de análises clínicas potente, que realize diversos exames, porque eles não fazem exames mais específicos, né? Isso seria de tremenda valia para a população, tá? Outra coisa que eu observei, tá? É que os enfermeiros, eles não usam luvas, não todos. Vamos dizer, 80% não utilizam luvas para colher o sangue, para fazer os trabalhos manuais. Não tem uma certa asepsia, né, relacionada a isso. Então é importante verificar e você pedir por gentileza, poderia a senhora colocar ao senhor uma luva para colher com segurança, para não pegar a agulha, deixar ali numa mesa suja que não foi passado um pano com álcool. Então é de importância, de muita importância que você verifique esse tipo de situação.